Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos para alguns resumos, de algumas questões que aconteceram durante a semana, principalmente envolvendo mercado da bola, jogadores do Santos recebendo propostas. Então, vamos falar como que essas propostas estão atualmente, Qual que é o status dessas negociações, mas antes disso, eu tenho que te dar a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, 100% gratuito, roda em qualquer celular. E a dica que eu sempre dou, selecione o Santos como a sua equipe favorita para você sempre receber as notificações com notícias de bastidores, escalações e também tem o tempo real dos jogos do Peixe. Então, vai lá na descrição, baixa o aplicativo, muitos parceiros aqui do nosso canal, beleza? Vamos então agora começar, para esse resumo de notícias sobre o Santos Futebol Clube, começando por ele, Lua Pérez, que provavelmente vai sair do Santos, inclusive nem foi relacionado para a partida contra o América hoje, neste sábado, porque a negociação com o Olympique de Marseille avançou. Inclusive, o próprio presidente do Santos, em entrevista ao canal Aqui Se Fala de Santos, do meu amigo Vanderlei, falou isso, que avançaram as negociações, então ele foi retirado do jogo para poder resolver algumas questões. E muitas pessoas comentando sobre valores, ainda não temos um valor oficial dessa provável venda do Lua Pérez. Vale ressaltar que o Santos, no começo do ano, comprou o jogador por 16 milhões, mais 70% dos direitos econômicos apenas. Então, o Santos tenta ao máximo valorizar essa porcentagem dos direitos econômicos do jogador que possui. O Santos dividiu em 3 parcelas essa compra. Uma das questões também que faz com que o Santos tenha que vender não só o Lua Pérez, mas precise vender jogadores ou conseguir outras formas de receitas, é uma dívida que o Santos tem com a DOI. Inclusive, o próprio presidente disse nessa mesma entrevista que já ultrapassa 15 milhões de euros, mais de 90 milhões de reais. Ou seja, o Santos precisa de dinheiro, porque essa dívida está bloqueando as contas do Santos. Então, a gente precisa fazer a vida andar, precisa que o Santos consiga resolver os seus problemas. E, infelizmente, no futebol, a principal fonte de renda de um clube é ou a questão da TV, as cotas de televisão, que o Santos está utilizando para pagar as contas, principalmente salário de jogadores, e também a venda de atletas. Então, infelizmente, teremos que perder o Lua Pérez para que minimamente a gente consiga ter um final de ano mais tranquilo. Então, provavelmente nos próximos dias teremos esse anúncio oficial da saída do Lua Pérez. Vale ressaltar que foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que trabalhou com ele aqui no Santos. Então, mais uma vez, o Santos perdendo jogadores por conta de gestões passadas, e agora a gente está pagando o preço. Falando de Lua Pérez, uma possível saída, a gente pensa qual zagueiro vai substituí-lo ou se o Santos vai trazer um atleta para compor o elenco, perdendo o Lua Pérez. E o presidente do Santos citou o Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo foi emprestado ao Náutico, inclusive no último jogo ele foi capitão, vem jogando muito bem. E no contrato com o Náutico tá que se o Santos quiser, pode falar, aí Náutico, dá o Wagner Palha novamente aqui, que tá tudo certo. Então o Santos, se precisar, principalmente se o técnico Fernando Diniz pedir, o Santos pode requisitar ao Náutico a volta do jogador que está jogando muito bem no Náutico. Vale ressaltar que ele é um jogador que não estava com tantas oportunidades no Santos, foi emprestado justamente para isso, para ganhar rodagem. E outro atleta também que estamos nessa novela de negociações é a questão do Caio Jorge. Ele, inclusive, já pode assinar um pré-contrato, já passou essa data, mas o Santos ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. O Santos ainda conversa em relação à renovação? Sim, mas é uma conversa que, digamos, está em segundo plano. Hoje, a prioridade do Santos e também do staff do atleta é conseguir uma proposta para que ele possa ser vendido. E aí também deixaria o Santos, o contrato com o Santos até o final do ano. Mais uma coisa que a gente sempre vem falando aqui é aquele exemplo do Sanches. O Sanches também, quando chega ao Santos, ele já poderia assinar um pré-contrato, mas o Santos pagou uma compensação financeira ao Monterrey para que ficasse com ele em definitivo o quanto antes.
né? E isso é uma coisa que o Santos meio que espera que aconteça em relação ao Caio Jorge. O próprio presidente, na entrevista também ao que se fala de Santos, comentou: se não chegar nenhuma proposta oficial ou alguma proposta que agrade o jogador, o Santos, pode ser que aí o Santos, né, dê um aumento salarial, alguma proposta para que ele renove com o clube, e aí na outra temporada, se acontecer uma proposta, ele pode sair do Santos. Mas, inicialmente, ainda não temos nenhuma proposta oficial pelo Caio Jorge, o empresário dele, que tem um bom relacionamento, principalmente com clubes da Itália, né? Tá tentando trazer alguma coisa para cá. Mais um jogador também que está despertando interesse é o Jean Mota. O futebol turco está de olho no jogador, só que a proposta não agradou o Santos inicialmente. E o que acontece? Foi muito boa para o atleta, né? Mas não foi muito boa para o clube, então meio que o Santos negou. Só que ainda existe conversas, ainda não se encerraram essas negociações. O próprio Giamota deu uma entrevista à TNT Esportes e ele disse o seguinte, ó, abro aspas para Giamota: ainda não encerrou de fato a conversa. O presidente do Santos enviou uma contraproposta e cabe ao clube turco decidir se eles aceitarão. Aí eles enviam a resposta e a gente volta a negociar. Se for algo bom para o Santos e realmente a proposta chegar, tenho certeza que os empresários e o presidente e eu vamos resolver da melhor forma. Vale ressaltar que essa proposta, né, comentam que foi menor que a do Fortaleza fez para o Giamota há um tempo atrás, que era mais ou menos de 4 milhões. De fato, é uma proposta baixa, principalmente para um jogador que agora tá melhorando o seu desempenho dentro de campo, tá com assistências, tá fazendo gols. Será que o Giamota vai continuar assim? Ou será que daqui a pouco ele vai cair? Não sei, né? A gente não tem bola de cristal. Mas se a gente for acompanhar a questão do mercado, era um preço de mercado, esses 4 milhões que o Fortaleza queria quando ele estava em baixa. Agora ele está em alta, ele está melhorando o rendimento dele, está sendo um jogador importante no esquema tático do Fernando Diniz. Então, imagino que para tirá-la do Santos teria que ser uma proposta maior. Vale ressaltar outra coisa que o Giamota também comentou nessa entrevista à TNT Esportes. O contrato dele com o Santos é até o próximo ano. E também existe uma possibilidade, caso ele não seja vendido agora, sentar e conversar uma renovação, né, para permanecer no Santos, ou até mesmo essa questão, né, do Santos ficar protegido caso futuramente receba uma outra proposta. E mais um jogador, esse aqui é um resumo de negociações, praticamente, né? Um resumo de negociações é o João Paulo. A gente trouxe aqui no canal o interesse do Grêmio, não só no João Paulo, mas também no Vladimir. O que aconteceu com o Vladimir? Não deu certo, rescindiu com o Santos e foi para o Avaí. Mas a consulta, de fato, existiu entre Grêmio e Santos pelo goleiro João Paulo. Só que o Santos jogou o valor lá no alto, né? Eles perguntaram quanto que vocês querem para liberar o João Paulo e o Santos respondeu, de acordo com a Gazeta Esportiva, 8 milhões de euros, o que dá aproximadamente 47 milhões de reais. O Grêmio está desesperado atrás de goleiros, mas acredito que nenhum clube do futebol brasileiro teria grana para pagar isso, né, para um goleiro. A gente sabe que não é da cultura do futebol brasileiro pagar, né, vários milhões para um arqueiro. Então, João Paulo continua no Santos e continua brigando, né, por um espaço no time titular, visto que o John daqui a pouco fica à disposição, ele que ainda está se recuperando de uma entorse no joelho que ele acabou contraindo, né, no clássico contra o São Paulo. Então, uma briga boa, mas literalmente, né, com perdão do trocadilho, estamos em boas mãos, tanto o John como o João Paulo. E por falar em John, que está se recuperando, né, dessa entorse no joelho, teremos o jogo hoje contra o América e o Santos está com alguns desfalques, como eu falei. O John, por conta da entorse, o Alisson também com problema no joelho, segue se recuperando. O Caio Jorge, que também será ausência, mas de acordo com o Santos, ele vai realizar um controle de carga. O que seria isso? Um trabalho que o Santos vai realizar com o atleta para prevenir novas lesões, porque o Caio Jorge vem de 12 jogos diretos atuando, né? Então, a resposta da assessoria do Santos, pelo menos, foi essa. Não tem nada a ver com negociação, como eu falo.
de acordo com a assessoria do clube, e o Luan Pérez, que foi liberado porque está bem avançada a negociação dele para jogar no futebol francês. E temos o retorno do Marinho para esse jogo contra o América Mineiro, hoje às 19 horas, o Santos que busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e a expectativa também de Carlos Sanches, né, não para essa partida contra o América, que eu acredito que o Pirani será ainda titular, mas para os próximos jogos o Sanches começar a atuar inicialmente, né? É um jogador que vem jogando muito bem, entrando muito bem e dando uma dinâmica bacana no meio-campo do Santos. Fernando Diniz meio que já deu um spoiler que daqui a pouquinho isso vai acontecer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Tentei resumir ao máximo aqui os principais assuntos, né? Principalmente as negociações que estão em curso. Deixa aqui nos comentários o que você espera dessas negociações, principalmente de Luan Pérez e também de Caio Jorge, que são as novelas do momento aqui no Santos Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir também nas redes sociais, @NagilaLuz. E depois do jogo, América e Santos, desliga a TV e corre para o YouTube, porque a gente vai fazer uma live pós-jogo comentando como que foi esse América e Santos. Espero comentar com vocês uma vitória do Peixe. Grande abraço.